Saudações a todos. Eu sou José Alberto Loureiro, presidente da Associação Comercial, e estamos entrevistando hoje o nosso candidato, Tiago Cervantes e Zé Renato. Muito obrigado pela presença de vocês. As nossas perguntas são baseadas nos interesses de uma associação, como sabem. E, inicialmente, gostaríamos que vocês fizessem ali as considerações iniciais, os dois apresentando também o seu vice-prefeito. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e parabenizá-lo pela iniciativa sua, como presidente, e também de toda a diretoria. Acho que é fundamental para que os candidatos se apresentem suas propostas e, principalmente, que a população, de modo geral, o eleitor, tenha as informações corretas, Porque hoje a gente tem as nossas redes sociais que propagam informações e muitas vezes não são informações corretas. Então, agradeço a oportunidade. Estou aqui ao lado de um amigo que eu tenho, Zé Renato, um grande cara, um trabalhador aí que sempre foi muito ativo na política. Eu não vou fazer as considerações, que ele vai se apresentar depois, mas tem um histórico longo já dentro da política municipal, vereador, presidente da Câmara também, já secretário, e essa parceria tem sido muito produtiva, porque a gente tem conseguido chegar na população, falar com a população de modo geral, com muita transparência, que é o nosso caminho, e principalmente hoje eu tenho um vice, uma pessoa que tem me ajudado e nos próximos 4 anos, com certeza, com a aprovação da população, que vai poder, de fato, me ajudar aí no trabalho. A figura do vice não é uma figura, vou ter que falar, isso aí não é uma figura, não é uma pessoa figurativa, vamos colocar assim, mas é uma pessoa que tem que estar efetivamente trabalhando, se dedicando à população, e o Zé Renato aí vai me ajudar a fazer e conduzir a cidade nos próximos anos. É isso, Zé? Opa, eu que agradeço, também agradeço a oportunidade, e é como o Thiago disse, o vice está lá para ajudar, para realmente construir junto, uma cidade melhor para as pessoas. Então a gente agradece e poder estar passando um pouco do que a gente pensa da nossa cidade. Não, eu queria falar, você devia comentar também a respeito da sua trajetória política, que é importante. Tem alguns segundos aí, pode ir. Tem mais um restinho. 10 segundos. Não, só para falar então, o Zé Renato foi vereador, presidente da Câmara, vereador mais votado na ocasião, isso é importante. Então conhece da população, sabe falar, é um cara carismático e essa dobrada é fundamental, como eu falei, importante para a população. Bom, então nós vamos iniciar as perguntas, que foram feitas para todos da mesma forma, e começamos então com o Código de Postura. Sabemos que desde 1985 temos usado esse código e pelo desenvolvimento da cidade há necessidade de atualizá-lo. Como você pensa, como fazer, qual o tempo que você teria para fazer esse novo Código de Posturas? Olha, eu já aproveitando aqui a oportunidade de uma pergunta extremamente pertinente, eu acho que a gente tem a necessidade de fazer uma mudança significativa em várias leis nossas. Então, nós temos outras que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais à frente, mas do que diz respeito ao Código de Posturas, isso o próprio comércio, o empresariado tem visto a necessidade de uma reorganização do que nós temos hoje na cidade. A cidade cresceu demais, consequentemente crescem novos empresários, novos comerciantes e precisa ter um regramento. A cidade precisa estar com ela toda regrada e tendo as pessoas sabendo exatamente o que elas podem fazer. A grande dificuldade que se tem é se você organizar e ter uma fiscalização com referência a isso. O Código de Postura já tem uma minuta pronta, com participação de algumas pessoas, dos próprios servidores da administração. A gente vai trazer depois para uma conversa um pouco mais alinhada com a associação comercial, com a sociedade como um todo, para transformar esse boneco num projeto de lei a ser encaminhado para a Câmara Municipal para votação. Então, a gente tem já isso muito organizado, a gente sabe da necessidade de se atualizar leis para que a gente tenha o nosso comércio fortalecido, que é o nosso maior objetivo aqui hoje, porque a gente depende do comércio local, nós não temos grandes indústrias, então a gente precisa do comerciante próximo e a associação comercial vai ser uma parceira nossa, assim como tem sido em outras discussões importantes da cidade. Então eu posso aqui me comprometer com vocês, estou aqui já aproveitando a oportunidade, nós darmos início já após a eleição, porque já temos um projeto já muito discutido já internamente e agora tem que ser discutido com vocês, fazer os alinhamentos e depois, no momento oportuno, levar à Câmara Municipal, se for em janeiro não, porque tem a questão de teria que ser uma sessão extraordinária, mas primeiras sessões já colocar na casa e deixar isso para discussão, para aprovação. Isso quanto antes. A cidade precisa e vai discutir processos e projetos que vão ser talvez não tão tranquilos, mas que precisam acontecer na cidade. Ótimo. E o nosso segundo tópico é aquele importante, uma cidade como a nossa, é o turismo.
né? Nós precisamos alavancar toda essa coisa do turismo, fazer a nossa cidade ser conhecida. E o que você falaria sobre isso? Eu acho que o turismo não tem outra saída. Eu tenho colocado alguns pontos para a população, para algumas pessoas, de modo geral. A gente tem nosso comércio que precisa estar fortalecido, a gente precisa ter a construção civil fortalecida na cidade e é óbvio que o turismo precisa estar fortalecido porque nós somos uma cidade turística. Nós investimos muito nesses últimos anos em, vamos dizer assim, requalificação de pontos turísticos. Então, vou citar alguns deles, a Praia dos Pescadores, a própria Trilha do Sapucaitava, parcerias também com o Instituto Florestal para ter acesso a uma cachoeira Três Quedas nossa aqui do município. Temos outros investimentos, fizemos ali a orla da praia do Cibratel, nós teremos um parque linear ali com vários equipamentos esportivos e de lazer para que as pessoas possam se utilizar e, obviamente, ser uma cidade cada vez mais receptiva ao turista. Não só na questão de infraestrutura, que nós avançamos muito, mas também, e isso eu reputo como uma situação muito importante que nós tivemos, nós estamos participando ativamente, junto com a Precesp, de feiras que levam os municípios a outros estados. Então você tem uma feira de divulgação de municípios. O município de Itaém tem participado ativamente, junto à Secretaria de Turismo, nosso secretário e os colaboradores têm levado o nome da cidade nesses eventos todos, que divulgam as cidades turísticas, as estâncias balneárias. Enfim, nós temos aqui uma condição bastante significativa. E isso já trouxe um impacto, Zé. Já trouxe um impacto para a cidade, que neste ano a cidade de Itaém foi a segunda cidade mais buscada e visitada no Booking.com, que é uma das plataformas mais conhecidas de aluguel, enfim, de locação de vagas de hotéis e de conhecer cidades, restaurantes. Então, nós, além disso, temos um outro também aplicativo que é o aplicativo que tem a responsabilidade de buscar alternativas das pessoas conhecerem a cidade, que é o turismo inteligente. Então, isso tudo tem sido feito com bastante propriedade para que a cidade se desenvolva turisticamente falando. E para isso você não acha que temos que ter um calendário anual, né, para que possamos desenvolver todos esses projetos? Eu entendo perfeitamente que o calendário anual precisa acontecer na cidade. A gente tem as nossas festas que já são tradicionais, lógico, Carnaval, o aniversário da cidade, a própria Festa do Divino e outras tantas, a padroeira que nós temos também da cidade. A gente precisa estabelecer um pouquinho mais vamos dizer assim, de uma reorganização a tudo que nós já temos, fortalecendo essas festas. A gente tem feito junto à Festa do Divino, a estrutura aumentou muito nos últimos anos. É só questionar e falar para os próprios festeiros o que nós fizemos. O aniversário da cidade nós demos uma outra roupagem, mas a gente precisa estabelecer algumas outras festas que possam garantir a vinda do turista para cá. E não somente nos feriados, como acontecia no passado, que o rodeio da cidade, ele acontecia no feriado do aniversário da cidade, que é um feriado já nacional. Então você tem festas de 4 dias, mas você já tem a cidade cheia, ela já está sendo visitada. A gente tem que trazer essas outras festas e um calendário muito bem organizado, com a iniciativa privada participando, como nós tivemos recentemente um torneio aqui de arrancadas aqui no nosso aeroporto. Então nós temos não só a manutenção desses, mas também trazer novos para que a gente tenha uma condição de dar à cidade durante o ano inteiro uma visitação. Sabores Caiçaras foi muito interessante no primeiro ano, mudou-se um pouco a discussão e nós não conseguimos ali naquele momento fecharmos uma parceria com a associação comercial, e aí já faço aqui meu apelo também para que a gente volte a conversar a respeito dos Sabores Caiçara, ainda que tenha uma nova formulação, mas a gente precisa colocar os Sabores Caiçara também novamente no nosso calendário com um fortalecimento, porque isso, como eu falei, traz o turista e também traz a questão do fortalecimento da economia local e dos restaurantes e dos participantes de modo geral. Temos muito a fazer na questão ambiental, que é importante. Nós temos rios aqui que são bastante visitados, estamos estruturando e conversando com a iniciativa privada para que ela invista também na cidade como um todo. Isso. E dando continuação a isso, o patrimônio histórico, né? Hoje temos os nossos dois patrimônios fechados. Olha, Zé, o Zé Renato sabe disso aí também, que participa bastante ativamente, porque nos ajudou a fortalecer e fazer alguns serviços. Eu me sinto aqui, até falando aqui para vocês que me assistem, bastante envergonhado do que fizeram no passado com a cidade. Nós temos 2 patrimônios históricos que nem a documentação fundiária eles tinham. E hoje,
como não é como antigamente. Antigamente você tinha a possibilidade de você investir, colocar dinheiro público mais facilmente. Hoje não. Hoje você tem que ter titularidade. Você tem que ter documento em cartório e esses 2 equipamentos não tinham. Um deles já está registrado, que é a nossa igreja matriz, né, a Igreja Santana. Estamos providenciando a regularização do convento para que a gente tenha, de fato, condições de investir nesses equipamentos. Não só o município, mas como a iniciativa privada e os outros órgãos, seja o estadual e federal, que não colocam, não aportam recurso se não tiver documento. E nós fizemos isso, é um trabalho, logicamente, burocrático, demora, mas hoje a igreja já está regularizada. Fizemos algumas parcerias, a igreja tem recebido alguns serviços que foi feito parceria com o município, mas precisa muito mais, porque é uma igreja tombada, histórica, e ela precisa, não é uma manutenção qualquer que você faz. Você, muitas vezes, tem que fazer um restauro, até depende da situação, e a gente tem se organizado nesse sentido, e eu posso garantir a vocês que esses 2 equipamentos receberão investimentos para que eles estejam tão logo à disposição do morador da cidade e também daquela pessoa que visita. Levar em consideração também, se você puder falar da iluminação rapidamente também. Então, ressaltar também um grande presente que Itanhaém recebeu, mostrando a credibilidade, a Neo Energia escolheu a cidade de Itanhaém, o convento, para fazer uma iluminação cênica. Poucas cidades no mundo receberam esse projeto e acho que até o dia 10 aí de dezembro nós vamos estar inaugurando uma nova iluminação no convento, que vai ser uma coisa maravilhosa. Então é muito importante ressaltar isso. E assim, precisamos, né, para que o turista chegue na cidade e até a nossa população para chegar no comércio e não temos a Zona Azul. Lembrando que eu queria comentar, né, ter oportunidade também, antes de falar da Zona Azul, que o projeto, um pré-projeto, já está muito avançado do centro histórico da cidade, tá? Então é bom colocar isso aí. Nós já poderíamos até se valer do recurso da Aditur, que ainda não veio para este ano, que é um recurso do governo do estado, são os nossos impostos que vão para o estado e depois retornam para o município, em torno de 5 a 6 milhões de reais. E ele, esse ano ainda o governo do estado não liberou. Se já tivesse liberado, nós já poderíamos dar início à recuperação e revitalização do centro histórico. Então vai ser feita a revitalização do centro histórico, que é muito importante para a cidade. Não só os nossos equipamentos, como nós dissemos na resposta anterior, mas todo o entorno do centro da cidade, o centro histórico ali, porque precisa. Está muito, vamos dizer assim, já necessitando de um investimento grande, e nós faremos isso porque esse projeto já está pronto, inclusive algum deles já discutiram com o IFAM e com o DEFAT, para que a gente possa iniciar. Com referência à Zona Azul, dia 11 agora deste mês, abrem-se os envelopes, né, das propostas, e retomaremos aí provavelmente nos próximos 60 dias. Então ainda neste ano, nós teremos o retorno da Zona Azul. Até porque é uma reorganização da questão de mobilidade do centro histórico, do nosso centro, ou não só do centro, mas das outras regiões que são muito visitadas. As pessoas tendem ainda, os comerciantes, a pararem, os seus donos ali, a pararem seus carros em frente aos seus comércios. Isso atrapalha a circulação de pessoas. A gente sabe que a Zona Azul no passado foi muito criticada, mas ela é necessária para uma reorganização do nosso movimento, né, de toda a mobilidade e o trânsito do centro, principalmente. Então, trago aqui em primeira mão a abertura dos envelopes agora no dia 11. A gente acredita que em 60 dias a nova empresa, a empresa vencedora, já esteja com toda a organização e a Zona Azul já em funcionamento para o nosso centro. Tiago, ressaltar também que nós estamos na revitalização da linha do trem, buscando realmente ainda estender estacionamento até para quem trabalha no centro tudo. Que era lama, mato, a gente revitalizou essas 2 áreas para que as pessoas pudessem ter acesso a estacionamento, amplio estacionamento na região central. Bom, não podemos deixar de falar, que é uma coisa que interessa na associação, um nicho de comerciantes, os quiosques, né? Nós sabemos que agora a gestão das praias está com a prefeitura e o que pretende fazer em relação a eles. Primeiro, agradecer a oportunidade, que você já colocou já um ponto bastante importante e significativo, que é a gestão de praias, né? Nenhum prefeito no passado quis assinar. E nós tivemos ali a coragem de assinar, de firmar esse convênio com a SPU. Isso vai permitir que a gente tenha muito mais, vamos dizer, atuação nas nossas praias. É óbvio que algumas licenças a gente precisa da autorização da União, isso não tem nenhuma mudança significativa na lei também, mas a gente pode poder ter muito mais acesso. Mas a questão dos quiosques, principalmente. Nós temos uma decisão judicial, é uma decisão que até certo ponto a gente, logicamente, tem que respeitar, toda decisão judicial a gente tem que respeitar, mas há oportunidades de rediscutirmos. Então, é isso que a gente precisa colocar, deixar isso claro.
a contratação. Vamos ter que contratar uma empresa para fazer um projeto que eles chamam de PIU, que é um projeto de intervenção urbanística. É um projeto bastante grandioso, bastante complexo. Tem que analisar ponto a ponto todos os quiosques, onde eles estão localizados exatamente, se está em faixa de areia ou não, para sabermos exatamente o que pode ser feito, tá? Se vai ter que ter demolição ou se não vai ter, se vai ter que ter uma reestruturação, se você vai poder recuar esses quiosques para uma faixa sem ser da areia, né? Então isso tudo passa por um projeto muito minucioso. Então não adianta falar, interesse do prefeito retirar muito, pelo contrário, a gente quer que a cidade tenha atrativos turísticos. E os quiosques, assim a gente o considera. Acho que todo mundo tem essa informação. Então aproveitar também, porque nesse momento de eleição as pessoas tendem a trazer informações equivocadas e que não saíram em nenhum momento da minha boca ou da boca da administração. Ao contrário, vamos procurar todos os caminhos possíveis para que os quiosques possam permanecer dentro de uma legalidade e dentro de que o judiciário entenda ser possível. Com esse plano. Esse plano é fundamental e vai ser contratado. A partir do ano que vem, com recursos que a gente vai ter que ou próprios ou buscarmos recursos externos, mas vai ter que ser feito esse planejamento. Que bom. E temos um assunto próximo que é a parceria público-privado. Nós vemos que é possível nessa parceria do poder público com o poder econômico. Eu tenho comigo, fui o único prefeito que teve, eu inaugurei, vamos dizer assim, né? Primeira PPP da história do município. Depois o Zé comenta da iluminação, ele traz essa informação. Mas eu queria trazer para vocês que nós temos duas novas parcerias com o governo federal, através do FEP, que é um fundo de apoio à estruturação de concessões e PPPs. 2 segmentos, lixo, que precisa ser tratado no município. Nós gastamos mais de 22 milhões de reais de lixo por ano. É muito dinheiro jogado literalmente no lixo. Então a gente está firmamos um contrato com o Vale do Ribeira, um outro município aqui do Litoral Sul entrou, nós estamos nessa estruturação, vai ser uma modelagem a nível regional para diminuirmos os nossos gastos com os lixos residenciais, principalmente. E também temos uma outra parceria com também o FEP, junto ao governo federal. Fomos, dentre mais de 5 mil municípios do Brasil, nós estamos classificados entre os 53 que foram aprovados. É uma parceria muito importante que vai acontecer no município com a educação. Nós poderemos construir no mínimo 10 escolas de educação infantil no município. Também vai ser uma parceria público-privada ou uma concessão muito importante para a estruturação da educação da cidade. Então já temos duas, vamos falando, uma executada, que o Zé Renato vai falar aqui, que eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais da iluminação, mas estamos uma com o lixo e com a educação. E faremos, sim, no futuro, uma parceria público-privada para a construção da nossa unidade de pronto atendimento aqui, a nossa nova UPA com o dobro de capacidade que é o que nós temos aqui. Como diz o Thiago, fizemos história, né? Única parceria público-privada da história tem, fizemos no nosso governo, né, junto com o Thiago, eu coordenei essa situação, foi a iluminação pública. Hoje nós temos aqui uma das maiores empresas do mundo atuando em Itaém, que é a Enelx. Então nós estamos trocando os 28 mil pontos de iluminação por LED, né, as praias, as orlas e todas as praças, nosso muito importante. E é a única cidade da Baixada Santista que conseguiu essa estruturação junto à Caixa Econômica Federal, através do FEP. Então isso é muito interessante, mostrando aí a credibilidade da cidade com relação às suas parcerias. E tudo isso precisa de uma segurança pública. É um assunto também, né, complicado, mas necessário para a nossa, literalmente, segurança. Eu falo com muita tranquilidade de segurança pública. Eu enfrentei um problema muito sério, a cidade enfrentou um problema muito sério em 2021, com alguns acontecimentos. É óbvio que isso estava já mais ou menos que desenhado, porque nós tínhamos a segurança pública a nível do município, tá? Largada. Eu peguei a administração e eu tenho que falar com 2 viaturas apenas. 2 viaturas. Nós tínhamos 34 câmeras de monitoramento funcionando no município. Hoje eu estou entregando o município com 12 novas viaturas, 4 novos quadriciclos serão entregues ao município para fazer também o patrulhamento e o monitoramento das nossas orlas e instalamos mais de 1.000 câmeras de segurança. Além disso, chamamos 50 novos GCMs através do nosso concurso público. E o meu compromisso com eles, além da estruturação interna que nós fizemos, também com o Centro de Operações e Inteligência, que antigamente nós tínhamos meia dúzia de televisões. Monitores, acho que tínhamos 6.
Hoje nós temos 20 monitores capazes de ajudar no monitoramento da cidade. E eu tenho um compromisso com a nossa GCM, que é aumentarmos o nosso efetivo nos próximos meses. Então, teremos um concurso público no começo do ano para suprirmos ainda a nossa necessidade de ampliação do nosso efetivo. Isso é um combinado com os próprios GCMs, a Guarda Municipal tem me auxiliado nesse trabalho. Além do mais, eu queria trazer para vocês também uma informação. Hoje a Prefeitura, com todos os problemas financeiros que ela tem, ela paga 3 viaturas para a Polícia Militar. São 3 viaturas que são cedidas à Polícia Militar. Isso mostra a nossa vontade em ter segurança pública na cidade, porque a segurança pública não é apenas, logicamente, uma questão de segurança direta, ela ajuda no desenvolvimento do turismo, ajuda na economia local. Então, eu discuto com qualquer outro candidato a prefeito, porque só nós fizemos isso, são números, são estatísticas, nós éramos considerados a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Hoje nós já caímos a respeito disso, precisamos cair muito mais porque é o que a cidade merece. Isso. E temos também uma legislação urbanística, né? Precisamos também ter esse escopo sobre isso. Sim, acho que a legislação nossa aqui do município, no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, vamos colocar uso e ocupação do solo, verticalização, código de construção civil de todo modo geral, nós tínhamos leis aqui de 71. Exato. Era uma coxa de retalhos aqui, aí fazia lá um puxadinho daqui e dali. Nós contratamos uma empresa em 2021, uma empresa que presta serviço inclusive para o estado, né, de São Paulo e para outros estados, para reestruturação. Foi feito um estudo bastante aprofundado, o projeto foi encaminhado para a atualização dessas leis todas, levando tudo que você tem de mais moderno hoje na legislação, inclusive dos instrumentos urbanísticos existentes no Estatuto da Cidade, com todas as atualizações de leis federais, trazendo para o município de Itanhaém. Foi encaminhado para a Câmara Municipal, houve uma discussão na Câmara Municipal, que é salutar, a Câmara precisa opinar nessas legislações importantes que impactam para o município, retornou para o Executivo, nós fizemos algumas alterações e reencaminharemos nos próximos dias aí. Eu queria encaminhar isso até setembro, mas se não for possível, em outubro, para a Câmara Municipal, para que eles possam novamente rediscutir o projeto e isso seja aprovado. Por que eu falo isso? Senão nós não teremos investimentos aqui significativos, principalmente na construção civil. Então a gente tem conversado com vários consultores aqui, e eles, muitas vezes, fogem da cidade de Itanhaém porque não tem a segurança jurídica. Então, isso tem que acabar. Nós tínhamos aqui aprovação de projetos que demoravam 3 anos. 3 anos. Hoje, 3 meses, a gente consegue aprovar um projeto para a construção de um prédio. Tinham casas aqui, que demoravam 8 meses. 8 meses para aprovação de um alvará de construção. Como é que o cara vai construir? Como é que o investidor vem para a cidade? Não vem. Então, hoje, em 7 dias, depende da situação, nós aprovamos. Então, nós fizemos toda uma reestruturação também interna, capaz de suprir essas nossas necessidades. Eu queria só trazer rapidinho, eu sei que tem meus segundos acabando, mas nós não tínhamos nem computadores e programas para os técnicos trabalharem. Isso precisa ser dito para a população. Bom, nada disso vale a pena se não tiver saúde. Então, nessa área, gostaríamos de saber o que será feito na próxima legislatura, caso seja o nosso prefeito. Olha, eu acho que talvez um dos assuntos mais complexos, acho que a saúde pública de modo geral, o SUS logicamente, é um sistema bastante capaz de suprir as necessidades, eu já vi isso que aconteceu na pandemia, mas ela precisa de investimentos e a gente é uma cidade que cresce a cada ano, ela acaba tendo suas dificuldades. Eu assumi a administração com os próprios públicos, eu vou falar da saúde especificamente, mais abandonados. Se você for no Paço Municipal, você vai ver, o prédio está caindo, literalmente, é uma vergonha. E eu tive que refazer 3 novas unidades de saúde, entreguei uma unidade nova no Guapurá, eu tive que fazer a reforma inteira do Coronel, que nem janela para o nosso dentista tinha, então nem janela tinha. Então, fizemos também a reforma do Suarão. Vamos gastar R$1 milhão para a reforma e ampliação da unidade de saúde do Gaivota. E nós obtivemos agora, em parceria com o governo federal, 2 oportunidades para a construção de 2 novas unidades. Uma no Oasis, que quem conhece o Oasis vai saber do que eu estou falando. As pessoas são atendidas num espaço hoje lá que era uma garagem. Era uma vergonha. Nós construiremos uma no Oasis e uma no Belas Artes. Mais de R$7,5 milhões serão investidos nessas 2 unidades. E nós, como eu falei numa pergunta anterior, nós faremos a nossa
Parceria público-privada para a construção da nossa nova unidade de pronto atendimento. A UPA sairá do papel. Nós temos uma UPA hoje com um tamanho de capacidade de construção de espaço físico de 1.300, 1.400 metros quadrados. A nova terá 3.000 metros quadrados. Será o dobro para que a gente possa, inclusive, termos mais médicos também. E mais, vamos enfrentar um problema muito sério também, que aqui acontece em Itanhaém. Assinado em 2009, um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Ministério Público Federal do Trabalho, proibindo a terceirização da saúde. Todos os municípios que evoluíram na saúde terceirizaram os seus serviços, repassaram a entidades para a execução desses serviços, e Itanhaém não vai ser diferente. Nós vamos enfrentar junto, legalmente falando, para que a gente possa ter a oportunidade de terceirizar os serviços, que é muito mais fácil você cobrar e efetivação, inclusive no trato com os médicos e com os servidores que trabalham ali no local. Bom, perfeito. Essas são as nossas perguntas. E agora, esses últimos minutos, a sua chapa, falasse a sua propaganda. Então tá aqui. Vocês que nos assistem, primeiramente, mais uma vez, agradecer à Associação Comercial para que a gente pudesse pontuar. Obviamente que eu gostaria de ter muito mais tempo para poder falar com vocês com mais profundidade dos nossos desafios, mas também do que a gente fez e do que a gente pretende fazer nos próximos anos. Mas a minha coligação, ela se chama Trabalhando com Honestidade. E eu queria provocar você que está me assistindo. Não adianta só fazermos para a população se nós não tivermos uma responsabilidade com a coisa pública. Porque depois a conta vem. Como nós tivemos no município de Itanhaém, um prefeito anterior que infelizmente realizou, porque teve 8 anos, tinha que realizar, mas nos prejudicou de uma forma bastante significativa quando foi e prejudicou a educação com desvios públicos. Hoje é condenado por corrupção. Eu trago isso para vocês porque a gente precisa deixar isso claro. Isso trouxe para a gente não só problemas financeiros para a cidade de Itanhaém, mas trouxe também uma situação muito séria que acontece na política. Credibilidade. Nós perdemos credibilidade com governos federal e estadual e nós tivemos que recuperar. Nós perdemos credibilidade com os deputados estaduais e federais que nós tivemos que recuperar, porque ele manda o dinheiro para o município poder executar obras também importantes. E ele não sabe se realmente esse dinheiro vai chegar ou não à população e se não vai acontecer coisas ruins como aconteceram no passado. Nós temos a obrigação, como moradores que gostamos da cidade, que precisamos trabalhar ainda mais para a cidade. A gente sabe que a gente tem desafios enormes, sabemos muitas vezes as nossas falhas, mas com honestidade, com clareza, com transparência, eu sei que a gente pode evoluir mais, muito mais. O Zé Renato sempre coloca, talvez para nós que falemos a verdade o tempo todo para a população, sejamos talvez ali, muitas vezes, não compreendidos. É muito mais difícil, porque a gente não mente, a gente não promete o que não dá para fazer, mas a gente sabe que o caminho da verdade ele é mais sólido e ele vai dar no futuro para a gente uma condição de continuarmos trabalhando para a cidade e a cidade vai sim receber os benefícios que ela merece. Zé, termina aí para você também pontuar, que é importante a sua colocação, essa caminhada nossa aí nessas... É isso aí, Thiago. Acho que as pessoas têm que comparar e refletir o que querem para a cidade. Todos nós amamos Itanhaém, somos cidadãos de Itanhaém. E a gente sempre fala aquilo que você fala para nós, Thiago. Dá um Google, compare. É necessário comparar as pessoas, a vida pregressa das pessoas. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que saber quem vai estar à nossa frente e comandando uma cidade que é muito importante, onde nós vivemos com a nossa família. Então dá um Google lá, coloca o nome lá dos candidatos e vocês vão ter a resposta daquilo que é melhor para governar essa cidade. Eu queria, então, para finalizar, as pessoas falam para pedir voto e esses dias eu estava vendo que pedir voto também não é... Algumas pessoas não gostam, mas estou finalizando aqui também essa oportunidade. Nós somos, como eu falei, a chapa aqui trabalhando com honestidade, número 10. Então, no próximo dia 10, dia 6/10, votem 10, votem Thiago Cervantes e Zé Renato para a gente poder, para a gente continuar, na verdade, comandando a cidade e organizando a cidade como a gente precisa. Um abraço. Obrigado, Thiago e Zé Renato, pela participação. Eu agradeço.